Pronto, Toninho? Estamos aqui, Maravilhoso. estamos aqui. Cá estamos nós para falar de um assunto. Dessa vez o assunto realmente é importante. A história de uma alma e Santa Teresinha. Nos dê uma introdução aí, fale um pouco de quem foi essa grande mulher, Toninho. Nossa, que responsabilidade, hein? Meu Deus, aí você me deixa em maus bocados. Bom, como eu posso começar? Eu fiquei pensando em várias coisas antes disso, né? Porque já estava marcado. E fazer algo sem um texto pronto, sem nada do tipo, é meio intimidador, porque estamos a falar de magia espiritual, né? E eu não sou nenhum santo, e a maneira dos tomistas, né? Eles dizem que assim como a mulher dá à luz a um filho, o intelecto, ao conceber, dá à luz à cuididade. O que é cuididade? Cuididade é a essência natural das coisas. E eu, por não ter sido concebido completamente, fico ainda com receio de fazer uma coisa dessa. Mas vamos lá, sem enrolações, sem mais enrolações. Quem foi Santa Teresinha? Santa Teresinha foi uma mulher incrível, simplesmente incrível, que virou doutora da igreja, apesar de sua simplicidade e sua pequenez, né? De entender as coisas, de entender os fatos e o que acontecia ao seu redor, que eram coisas, né, simplesmente triviais, porque ela vivia fechada num Carmelo, nasceu numa família. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Em que família Santa Teresinha nasceu? Você quer complementar aí, Edu, ou não? Fique à vontade. Fique à Pois vontade, bem, manda bala. pois bem. É, Santa Teresinha nasceu numa família santa, né? Uma família muito santa. É tão incrível que ao você ler a história de uma alma, você se depara com a seguinte afirmação: para eu aprender, para eu saber como os santos rezavam, bastava olhar para o meu pai. Ou seja, ela não teve que, que ler um manual da igreja, entendeu? Para aprender a rezar como um santo. Não, ela só precisava olhar para o pai, só ver o exemplo do próprio pai. Né? Isso já fez ela aprender a rezar como um santo reza, como alguém realmente elevado com as suas orações. Pois bem, ela era filha do Luiz Martin e da Zélia, teve 8 irmãos, três, não, na verdade 4, infelizmente faleceram, né? 2 homens e 2 mulheres, e os que viveram foram 5 mulheres, né? Ela, que era a caçula, eu não vou lembrar a ordem agora de idade, mas era ela, a Maria, a Leonina, salvo engano, a Celina e a Paulina, né? Então, ela nasceu nesse berço, entende? E a vida dela ela era uma burguesa, né? Digamos assim, porque era de uma família de classe média da França, e a partir disso ela cresceu, né? Com os ensinamentos da Paulina, ela teve vários problemas na escola. Agora fica difícil, né? Porque senão eu teria que fazer toda uma cronologia. Eu não sei bem como isso funcionaria. Dá uma ideia aí, Edu. Só um comentário que Santa Teresinha era uma mulher francesa, então logo era numa época que a França ainda fazia coisas boas, exportava coisas boas para o mundo, coisa que não vemos mais nos dias atuais. Mas a começar, Toninho, vamos começar pela ordem cronológica, falar um pouco de como foi a vida da Terezinha enquanto criança, ainda até a entrada dela no Carmelo, que são coisas muito interessantes que ela já esboçava já o interesse pela santidade desde pequena. Você pode Desde pequeno. mencionar o caso do sonho que ela teve, que ela sonhava ser atormentada, sonhou, né? Sendo atormentada por demônios. E como ela já notava que os demônios tinham medo de crianças. E aí é como ela menciona na biografia, que pode ser que aquilo tenha sido apenas um sonho infantil, ou pode ter sido uma espécie de visão que ela teve
que é uma coisa Aham. que é até bíblica, que as crianças é algo muito, talvez, seja a coisa mais sagrada para Deus. Vi- Exatamente, vinde a mim os pequeninos, Mateus 19:14. Né? Lá vamos nós. Conte-nos um pouco, ô Toninho, como foi o interesse de Santa Teresinha Hum, por se tornar uma freira. Teve o exemplo e o incentivo das irmãs, certo? Certamente, teve o exemplo delas. Porque a primeira a entrar foi a irmã mais velha, que, salvo engano, era a Paulina. Né? E a Paulina, ela foi uma espécie de segunda mãe para a Teresinha, porque ela perdeu a mãe A mãe biológica, né, muito a cedo, velha, né? muito cedo, com 9 anos, coisa assim. Então, quem ensinava a Terezinha era a Paulina. Ela que ensinou tudo. Então, a Terezinha ela já cresceu no homeschool também, né? É bom frisar isso, bom deixar claro que a Terezinha ela foi educada em casa. E, mas também por opção dela, porque quando ela foi à escola, o que aconteceu? Ela se sentia muito deslocada lá dentro, na escola. Porque primeiro, as crianças não eram como ela, não tinham a santidade que ela já apresentava, apesar de pequena, né? E por saber todas as respostas, por ser a melhor aluna da sala, inclusive sendo a mais nova, ela foi muito rejeitada pelas colegas lá, né? E então ela meio que odiava a escola como toda boa criança. E, e assim ela rogou ao pai dela, o Luiz, a que fosse ensinada em casa. E quem assumiu esse papel foi a Paulina, né? E, bom, daí se seguiu as coisas e Paulina E foi a como primeira. funcionou a entrada de fato dela no Carmelo? Que parece que ela não alcançou a idade necessária. Ela meio que burlou as regras de certa forma ou não? Burlou. Aí já vai pular bem à frente, né, na cronologia da coisa. Porque aí Paulina já tinha entrado, mais duas irmãs já tinham entrado, só restava ela e mais uma, que eu acho que era a Maria. Aí o que aconteceu? Ela tinha 15 anos e teve em seu coração um desejo fervoroso de entrar para o Carmelo, né? Só que você só pode. Uma mulher só pode ser ordenada carmelita com 21 anos. Ela tinha 15, né? E por o pai dela ser santo, né? Ele não. Ele em momento nenhum negou a vontade da filha, né? Porque um pai qualquer faria o quê? Falaria: menina, você tá louca, sossegue aí, espera o teu tempo chegar e se for isso mesmo, você entra, né? Mas não, o que o pai dela fez? Minha filha, se é isso que você quer, então nós vamos atrás disso, né? Então ele recorreu ao bispo, não deu certo ao conversar com o bispo, ela foi negada. Aí o que ela fez? Recorreu ao Papa, foi falar com o Papa, que eu acho que era o Papa Leão XIII. Só que o Papa, quando ela viu o Papa, ela não, não conseguiu falar direito com ele, porque não podia, os fiéis que iam visitar lá não podiam dirigir a palavra ao Papa, e mesmo assim ela ousou dirigir a palavra, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu ali, né? E quanto a isso ela foi dispensada. Aí as coisas foram acontecendo e ela recebeu a permissão para entrar, né? Depois de uns tempos, de uns meses, ela recebeu a permissão para entrar no Carmelo com apenas 15 anos. A mulher era braba mesmo, então, hein? É brava demais, brava demais. Uma coisa que você até havia comentado, Toninho, acho que foi numa das nossas conversas sobre as mulheres e Uma das várias. uma das várias conversas que tivemos sobre as benditas mulheres e Sim. como as mulheres são dependentes de um homem, isso nunca vai mudar. E você mencionou que até mesmo as mulheres que, em aspas, vamos colocar assim, negam se relacionar, se abstêm, eu acho que é um termo melhor, aos Uhum. relacionamentos carnais com os homens do mundo, digamos assim, são as freiras, até mesmo elas optam por Necessitam. uma submissão e dependem do amor.
de um homem. Exatamente, que é o maior homem de todos, né? Que é como você Jesus falou, Cristo. que todas as freiras são esposas de Cristo. Exatamente. E Esposa de Cristo. na escrita da Santa Teresinha fica muito claro porque a todo momento ela tem a obrigação de deixar bem claro, de deixar exposto, de demonstrar o amor que ela sente por Jesus Cristo. Seria por isso que todos a chamam assim, Santa Teresinha do Menino Jesus? E da Sagrada Face. Isso, na verdade, é o título que ela recebeu como carmelita, né? Não é. Não é tem nada a ver bem. com. Não tem nada a ver com a devoção popular a ela, entendeu? Uhum. Mas eu posso te dar um exemplo. Aí você entrou na pequena via, né? Porque ela mesma afirma: minha vocação é o amor. E é bem curioso, porque eu posso até ler aqui a vocês. Ela fala: a minha alma é muito pequena. E como eu, que tenho uma alma tão pequena, posso alcançar os meus desejos tão grandes, né? Ela não fala nesses termos, mas é basicamente o que ela quer passar com a pequena via, porque ela, em dado momento, diz o seguinte: ser vossa esposa, meu Jesus, ser carmelita, ser pela minha união convosco, mãe das almas, parece que deviam parar aí as minhas aspirações e dar-me por satisfeito. Ou seja, a vocação dela mesma é ser carmelita, ser esposa de Cristo e ser mãe das almas fiéis a ela, né? Não obstante, sinto dentro de mim outras vocações. A vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de mártir. Quisera arriscar-me às obras mais heróicas, empunhar com valentia a espada de um cruzado, morrer num campo de batalha em defesa da igreja. A vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, vos levantaria nas mãos, quando a minha voz vos fizesse descer do céu. Olha que coisa linda. E ela prossegue, né? Aí ela fala que o maior desejo, o desejo sumo dela, é o de se tornar um mártir. Mas não um simples mártir, ela deseja todos os martírios, né? Aí ela continua. A vossa imitação, meu esposo adorado, quisera ser flagelada e crucificada num madeiro. Como São Bartolomeu, quisera morrer esfolada viva, submergida, como São João, num banho de azeite a ferver. Desejo, como Santo Inácio de Antioquia, ser triturada pelos dentes das feras, para me tornar pão digno de Deus. Como Santa Inês e Santa Cecília, quisera oferecer o pescoço à foice do algoz, e como Joana d'Arc, morrer nas chamas de uma fogueira murmurando o nome de Jesus. Né? Aí ela prossegue e se diz angustiada porque ela não sabe como saciar essas vontades. Mas pedis e recebereis, né? Então, o que ela faz? Ela abre a esmo o Evangelho, como ela sempre fazia, e nas cartas de Coríntios, né, nas cartas de São Paulo a Coríntios, ela acha a resposta. Primeiro, no momento em que São Paulo fala do corpo da igreja, né? Que não dá para você ser todas as coisas, porque os seres são separados individualmente. O que é o homem, né? Falando da filosofia tomista. O homem primeiro é substância, ou seja, é a essência, é o que existe uma coisa que te faz homem, né? A água continua sendo água em estado sólido, líquido e gasoso. Então essa substância ser homem, vivente, porque se não fosse vivente, não viveria, não teria vida, né? Animal, racional, certo? E por aí vai. E diferente individualmente, né? Essa é a única diferença. A minha diferença, a diferença minha para você é individual. Eu tenho particularidades individuais que se deram com a minha criação, etc, etc, etc. Mas essencialmente nós somos humanos. Tudo bem? Pois bem. Certo? Aí depois ela prossegue, né? E acho que é no capítulo 12, ela chega à resposta que ela tanto queria, né? Que é a seguinte: aspirais, pois, a dons melhores, que vou mostrar-vos outro caminho mais excelente, que é Coríntios 12, 31. Aí ela começa a refletir, né, sobre o corpo da igreja e tudo mais, e pensa no coração. O que é o coração? É o fervor do amor, certo? Então, essa é a vocação, quando ela afirma, a minha vocação é o amor. Por quê? Porque ela é o coração, e sendo o coração, ela
consegue ser todas as coisas, porque nada é sem o amor. Porque o próprio o Deus é amor, e nada é sem o amor. Então, cabe a ela amar profundamente nas pequenas coisas, em tudo. Essa é a pequena via, aliás, né? É um caminho para as pequenas almas, né? Em sacrifícios diários que parecem não ser de valia alguma, né? Porque ela se vê ali presa, meu Deus, eu não posso morrer como um super mártir, eu não posso, a minha vida é isso aqui, é cumprir com os afazeres, o que eu posso fazer de sacrifícios para agradar a Deus, né? Então, ela ama e ama profundamente, essa é a pequena via, é amar com fervor, é ser o coração do corpo, entendeu? Sim. Isso é interessante porque nos abre precedente para falar a respeito do entendimento que Santa Teresinha tinha sobre a santidade. Eu me recordo de um trecho da História de uma Alma que ela fala sobre os graus de santidade, que isso demonstra que há uma hierarquia até mesmo entre os santos. Que ela acredita que é possível você ser mais santo que uma pessoa na medida que você responde com mais caridade ao chamado Sim. divino. Então você tem maior nível de obediência, quer dizer que você ama mais. Exato, quanto maior a caridade, maior é o amor. E esses graus de santidade, né? Aí no caso é Santa Teresa d'Ávila, que nos mostra as 7 moradas do castelo interior. Mas esse é assunto para outra hora, né? Digamos assim. Senão esse vídeo vai ficar... Não vai acabar hoje. Então, isso pode-se dizer que até um entendimento de todos os santos têm essa... Todos, isso é doutrina católica. Tem essa noção. É que tem gente que acredita que chegando no céu ficará ao lado dos grandes santos, né? Foi um miserável aqui na Terra. Não. Ser salvo e ser santo são coisas completamente diferentes. Nós acreditamos, por exemplo, no purgatório. E o purgatório é bíblico, tá? Aos protestantes que estão escutando. Leiam Scott Hahn, inclusive. Enfim. Ser salvo é o quê? Você cumprir os mandamentos do Antigo e do Novo Testamento, né? Cumprir os mandamentos de Cristo, ser submisso à igreja, e acabou. Você vai ser salvo se você fizer isso. Se você estiver em estado de graça, você vai ser salvo. Mas isso não quer dizer que você vai ser santo. Ser santo é outra história. Ser santo é amar profundamente. É o que Santa Teresinha fez genialmente. É uma santa que não pecou mortalmente em nenhum momento da vida, né? Essa é uma diferença entre nós católicos e protestantes, né? Porque nós acreditamos em graus de pecado. Protestantes acham que é tudo a mesma coisa. Fazer uma fofoca e fornicar é a mesma coisa. Pecado. Entendeu? Tudo... Como que eles falam? Não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado. Não. Você adultera, né? Não tem uma gravidade maior do que, sei lá, contar uma mentirinha que não tem nada a ver. Entendeu? É o senso de proporção morrer. Não existe, né? Mas inteligência na vida protestante não existe. Enfim, vamos lá. Esse vídeo vai ser excluído, viu? Polêmicas! Estamos nos envolvendo em polêmicas. Mas também é importante lembrar que aquilo não é porque, por exemplo, isso acontece até mesmo comigo, às vezes eu fico desmotivado e falo besteira. Mas não quer dizer que você levou uma vida pecaminosa, desvairada a vida inteira, não quer dizer que tudo está perdido. Lembrem-se de Santo Agostinho, não tô falando que vocês serão como ele. Olha lá, hein? Mas nem tudo está perdido, sempre atento. Porque assim, você acha realmente que você vai se arrepender no fim da vida se você viver desvairadamente por 70 anos? Isso aí. Porque falar que se arrependeu é uma coisa, se arrepender é outra. Porque você vai passar por experiências, querendo ou não, boas. Né? São experiências boas, né? que dão um prazer carnal, que dão um prazer ao corpo. Então isso daí você vai lembrar com certo afago, digamos assim, com certa felicidade dessas coisas. Você vai ter histórias para contar não vai ter neto, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais filhos. Então, graças a Deus também, né? Isso que eu ia mencionar, porque o que eu vejo é que os mais velhos hoje em dia falam da vida que tiveram. Por exemplo,
eles começam a falar da vida de casados. Ele fala, não, hoje eu tô mais tranquilo. Quando eu fico muito tempo sem ver alguns amigos que estão na vida de casados, por exemplo, eles falam literalmente dessa forma mesmo. Não, agora eu tô de boa, minha esposa é isso, é aquilo, não sei o quê. Aí se você fala, você aprontava bastante, né? Aí o cara já começa a falar, bons tempos. Bons tempos, né? Essa pessoa se arrependeu? Não se arrependeu. Pô, não se arrependeu. Você Nem arrependeu consegue enxergar as consequências que isso trouxe pra vida dele, né? Exatamente. Essa pessoa, infelizmente, se ela não se arrepender verdadeiramente, ela será condenada, cara. Ó, e deixando bem claro aqui, ó, os protestantes de novo, né? Eu não acredito que a velhinha que fala de Jesus Cristo o dia inteiro, né, na pastoral lá, sei lá onde, vai pro inferno. Eu não acredito nisso, porque ela foi enganada a vida toda. Agora, você que está ouvindo isso, você que tem possibilidade, tem conhecimento, tem como buscar, é seu dever fazer isso, cara. E se você continuar no erro, sofrerá as consequências. Esse é o meu aviso. Mas a velhinha lá que foi enganada a vida toda, que não tem estudo nenhum, ela não será condenada. Pode ficar sossegado. Nós não acreditamos nisso. O Padre Paulo fala sobre isso, né? A gente até colocou isso no Ignorância invencível. É doutrina de fé, ignorância invencível. Aqueles que sofrem de ignorância invencível, porque a velhinha passou a vida toda ouvindo que nós somos idólatras, que na Igreja Católica é coisa do demônio, blá blá blá, e aquilo ficou impregnado nela, não é culpa dela, entendeu? Ela foi enganada mesmo, mas ela acredita em Jesus, ela é piedosa de certa forma, cumpre os mandamentos, essa velha não vai ser condenada, né? Exatamente. Então, só amarrando aqui, Toninho, então o entendimento da Santa Teresinha, assim como dos outros santos, como é doutrina, que existe grau de santidade e que é a capacidade de corresponder em maior ou menor grau o chamado de Cristo. Uhum. Porque Deus nos amou primeiro, né? Na cruz ele nos ama completamente, de forma perfeita. Então é bom nós, principalmente nós que somos melancólicos, termos essa memória, né? A memória dele, a memória de Cristo. Por exemplo, a parte que mais me marca no Evangelho é a flagelação. Então eu sempre lembro do flagelo de Cristo quando eu penso em pecar. Né? E daí eu consigo voltar aos eixos. Né? Porque ele fez aquilo lá pela minha salvação. Entendeu? Quando ele morre gente que acha que ele fez pra dormir com a vizinha. Não, esse povo aí esquece esse pessoal, esquece não esse pessoal. Tem jeito, né? Já não tem jeito. Não tem jeito. E tem até uma citação aqui que eu achei genial de Santa Teresinha, eu queria ler para todos, mas serve para nós também, porque muitas vezes nós reclamamos, né, do mundo que nós estamos e tudo mais. Ela fala o seguinte: se volta os olhos da imaginação para os tormentos inauditos que esperam os cristãos no tempo do anticristo, pula meu coração de entusiasmo, na ânsia de padecer todos esses suplícios. Olha como essa mulher amava Deus. Entendeu? Olha como ela era incrível. Ela queria estar no fim dos tempos para poder amar a Deus mais perfeitamente ainda, para ser mais elevada em santidade. Entendeu? Ela queria sofrer o máximo por Cristo. Essa era a função da vida dela. Né? E ela apresenta uma alternativa a nós aqui que vivemos num mundo neopagão, porque, por exemplo, eu fico pensando, bom, eu queria estar numa cruzada nesse momento lá, acabando com os muçulmanos na França, mas eu não posso fazer isso, entendeu? O que eu vou fazer? Primeiro, eu rezo por eles, né? Para a conversão deles, mas o combate às vezes é inevitável, que é a questão da autodefesa. Enfim, eu não vou entrar nesse tema. Mas é possível conceder a coxa do frango ao meu irmão e comer o peito, entendeu? É possível não sentar na melhor cadeira, sentar na pior. É possível não encostar no banco da igreja durante a missa. É possível fazer essas coisas, tá me entendendo? Então são esses pequenos sacrifícios, a pequena via. É se sacrificar sem ninguém estar vendo. É ser humilde. Né? É se submeter e amar em cada coisa. É fazer o básico, é aquilo que tá ao seu alcance. Exatamente. E é não ficar pensando no trabalho que isso vai te dar. Primeiro, ame o trabalho. Porque muitas vezes, por exemplo, uma mãe pode falar: mas eu faço tudo pelo meu filho por amor. Mas tá reclamando da louça lá que vai ter que lavar. Então,
É o que a maioria das mães fazem. Fazem. Elas realmente amam o filho, porque elas estão fazendo aquilo lá a contragosto pelo bem do filho. Mas elas não amam o serviço. E a santidade é amar o Tanto que, serviço, na é primeira amar o filho. oportunidade, elas terceirizam, né? Exatamente. Quem tem condição, contrata empregada. Tal. Exatamente, exatamente. Mas a santidade é amar o serviço, porque aquilo ali é servir a Deus. É fazer as coisas por, por gratidão a Deus. É mesmo. E Toninho, o que você falou também, voltando um pouco ao que você falou da pequena via e fazer o básico, eu vi um rapaz comentando que hoje em dia, até trazendo para a questão da pequena via e também de toda a mística, você falou do sacrifício de Cristo, toda a mística em torno da Eucaristia, que a Sim, importância de você entender o porquê que tá ali, por que você tem que ir à missa. Porque sim. é obrigatório que você vá, mas aquilo, você não pode ir somente porque é obrigatório. Você tem que entender porque isso é uma tradição milenar. Qual que é o Você tem que significado? entender o que está acontecendo ali, né? E o importante é Exatamente. você participar do cotidiano da Uhum, sua paróquia. Não simplesmente ir sim. lá no domingo, não falar com ninguém, ficar no seu canto largado lá. Não é assim. Uhum. Não é assim Que que o é catolicismo. aquele pessoal que quer mudar o mundo, mas não arruma o próprio quarto, não faz nada, não estuda, não se dedica, não cumpre com os deveres mais pequenos do dia a dia, entendeu? Então, primeiro, né, nós vamos à missa em todo domingo por causa de Cristo, né? Porque o dia santo não é o sábado, tá, adventistas? É o domingo, porque Cristo ele ressuscitou no domingo, tá bom? Enfim, vamos lá. Merda. Não Corta tem o isso. Fique tranquilo. Então tem toda uma mística atrás da Sim, coisa sim. e por isso que se chama tradição, porque a tradição tem que ter um significado, não é costume. Isso que difere a tradição e o costume. Ah, Sim, eu tenho um costume de beber café. É, você tem um costume de beber café porque você faz isso todo santo dia, mas não tem de beber uma. cerveja na sexta-feira, entendeu? Mas É um isso é um costume. costume. Mas isso é Não, individual, não é geral, né? Não é essencial. exatamente. É, por que nós fazemos o sinal da cruz? Temos esse costume aqui no Brasil, né? Não é obrigatório, mas nós temos. De a cada vez que passar em frente a uma igreja católica, nós fazemos o sinal da cruz. Por quê? As pessoas não sabem por quê, eles simplesmente fazem. É porque nós acreditamos que lá dentro da igreja tem um sacrário, e no sacrário está o corpo de Cristo, entendeu? Cristo está ali presente naquilo, entendeu? Aí há toda a discussão, né, de separar substância de acidente, aí já entraremos na filosofia, né? E nós vamos à missa porque a verdade está ali. Eu estou indo à missa porque eu vou me encontrar diretamente com Cristo. Tanto que aquele novo santo, né, o Beato Carlo Acutis, né, ele falava que nós somos mais privilegiados do que os apóstolos, porque nós, quando quisermos, podemos ver a Deus. Entendeu? Nós podemos estar com Ele todo dia. Sem dúvida. É só ir à igreja, mais próximo. Sim, Entendeu? parece que o costume, pelo menos o sinal da cruz, pelo menos para entrar na igreja, parece que isso é mundial, né? Agora, Não, para entrar na igreja, sim. agora. Isso você tem que se benzer para entrar na igreja, né? Isso é Nas outra coisa igrejas que mudou, né? tradicionais do Antigamente, em toda paróquia que você ia, tinha água benta água benta, para você, né, molhar a na... mão e fazer o sinal da cruz. Exatamente, se conseguia abençoar objetos. Hoje em dia é toda uma burocracia. Se não tiver Né? você não Tem o conseguir encontrar o dia, padre, você tá na roça. por exemplo, aqui eu ia na São Francisco, agora eu vou na Santo Antônio. Na São Francisco, a bênção de objetos toda quinta-feira. Então, se quiser abençoar alguma coisa, tem que ir na quinta-feira, tal. Você não tem aguinha lá para Se você não fazer pode ir isso. na quinta, tá lascado. Tá lascado, entendeu? Mas as coisas vão melhorar. Se Deus Vamos permita que. lá. É fazer o trabalho de formiguinha, meu amigo. É E fazer o assim, trabalho. voltemos um pouco a Santa Terezinha. E ela
voltando à parte que ela entrou no Carmelo. Como foi a vida dela lá? Só cresceu. Completamente comum. Completamente comum. Ela só cresceu lá dentro. Cresceu espiritualmente, né? Mas ela fazia o quê? Ela fazia os trabalhos diários, ela cumpria com as suas obrigações, né? E usava da sua pequena via. No manuscrito B, né, que ela descreve isso, e por causa desse manuscrito ela virou doutora da igreja, ela fala, é muito complicado tentar dizer o indizível, né? A dificuldade da eloquência. Quando você descobre, você vê uma verdade, mas você não consegue verbalizar aquela coisa, né? Aí que está o silêncio cristão, né? Não é por ser sisudo, não é por essas besteiras que os modernos falam, não, é por estar remoendo interiormente o mistério divino, né? E tentando expressar aquilo da melhor forma aos homens. Bom, enfim. E dentro do Carmelo, ela fazia... Dentro do Carmelo, ela fazia... colocava em prática a sua pequena via. Por exemplo, todas as irmãs dela estavam lá, mas ela não ficava com as irmãs, né? Que ela sempre teve uma atividade, cresceu junto, foi ensinada junta, perdão. Não, ela ficava ao lado das freiras que tinham mais antipatia a ela, entendeu? Que não gostavam dela. Então ela conversava mais com essas freiras. Ela não trocava de assunto. Quando estava acontecendo o assunto que ela não gostava, ela simplesmente se calava e continuava a falar aquilo que era do gosto da outra freira. Ela não trocava de assunto. Então isso já era uma forma de se sacrificar a Deus, entendeu? Era um meio que ela encontrou de... ela até diz, o meu consolo na terra é não ter nenhum consolo, né? É mais ou menos isso. O meu consolo aqui é não ter nenhum consolo na terra, né? O meu consolo vem todo do céu. Daí a importância, daí surge a importância de até mesmo os protestantes, que talvez tenham certo interesse em estudar a vida dos santos. Não tem como você não se emocionar. E também é um exercício de humildade, porque isso é uma coisa que os protestantes não reconhecem, né? Acha que santo é só Cristo. Mas tem a humildade de reconhecer que essas pessoas amaram mais a Cristo. Tenha essa humildade. Eram muito mais elevadas, muito mais elevadas. É constrangedor, assim, individualmente falando. Você lê a vida de um santo e você fica constrangido. Você fala, meu Deus, eu não você sou se nem sente obrigado a ser melhor. A fazer alguma coisa, a se esforçar, né? É aquela coisa, vocês são idólatras. Não, nós amamos o que Deus fez naquela pessoa, né? Isso é amar o seu irmão, né? Não é como se diz, alimentar a vaidade do outro. Não, é amar o que Deus faz no outro. Então, em nenhum momento, na nossa veneração, nós amamos a Cristo profundamente. Na minha veneração... Os santos são reconhecidos depois da morte. Então, como que você pode falar que é soberbo da parte deles ou alguma coisa para alimentar a vaidade de uma pessoa que já se foi, não está mais nesse plano, e está num plano onde a vaidade não faz sentido nenhum? Exatamente. O pecado não existe no céu. E é por isso que as pessoas são livres. É por isso que os santos são livres. Porque eles não podem pecar. Olha só. E ela se foi muito cedo, né, Toninho? Uma doença a abateu. 24 anos. 24 anos. Tuberculose. Deus tinha pressa com ela. E ela faleceu com apenas 24 anos. Por causa de uma tuberculose. E o reconhecimento do Vaticano veio quanto tempo depois? Veio depois de... Porque basicamente foi o povo que a beatificou, né? Quando os manuscritos foram lançados, isso criou uma devoção popular tremenda. A devoção começou a crescer, e o povo começou a exigir, santifique essa mulher porque ela era santa. Entendeu? Mas nem as carmelitas, que eram companheiras dela, acreditavam naquilo. Nem elas falavam, mas Terezinha santa? Terezinha, ela só era uma menina comum, que vivia aqui, fazia o que tinha que fazer. Não tinha nada de santidade. Uhum. Mas a partir do momento... Então você vê, essa é uma virtude mariana, né, da mulher, se esconder. Né? Se esconder completamente, em humildade profunda, perfeita, absoluta, para que reine somente a Cristo.
para que só Cristo seja visto. Então ela se escondeu. Nem as próprias companheiras de Carmelo sabiam que ela era uma santa genial. Entendeu? Ela era profundamente humilde. E não entenderam, porque ninguém tinha o conhecimento da pequena via, né? Isso veio à luz depois dela. Inclusive, a Eucaristia diária também é um mérito da Teresinha. Isso começou após a Teresinha. Porque antes a Eucaristia só era dada nos domingos. E como surgiu a mística das rosas e da novena de Santa Teresinha? Então, a mística das rosas é muito simples, porque ela mesma disse que, mesmo depois da morte, né, quando eu comentava sobre o desejo dela, né, de ser todas as coisas e tal, ela fala que era apenas uma criança que jogaria as rosas para os vitoriosos, para aqueles que chegaram a Deus, porque essa era a função dela, né, louvar as maravilhas. Então, ela fala que mesmo depois de morta, fará cair uma chuva de rosas na terra. E as pessoas começaram a fazer a novena dela. Como surgiu, eu não sei. O método, né, da novena, que são 24, você reza 24 glória ao Pai, glórias ao Pai, e Ave Maria, o Pai Nosso, etc. Como surgiu essa forma, eu não sei, mas eu só sei que começou a ser feita essa novena, né, que anteriormente terminava no dia 3 de outubro, agora termina no dia 1º de outubro. E o que aconteceu? As pessoas, ao fazer essa novena e pedir a graça, elas começaram a receber rosas. Entendeu? Então, a promessa de Santa Teresinha foi confirmada, né? Então, quando a pessoa é devota de Santa Teresinha e Santa Teresinha manda uma rosa a ela ao acaso, né? É importante dizer isso, ao acaso, não é uma coisa... meu marido sabia que eu estava fazendo novena, então ele me deu uma rosa, né? Isso daí não tem valia nenhuma, né? Não tem sentido lógico. Mas quando você não espera por aquilo e recebe a rosa, quer dizer que a sua graça vai ser recebida. Isso se confirmou ao longo da história, porque milhares de pessoas receberam a rosa, tiveram a graça que pediram recebida, etc, etc, etc. Então a santa se popularizou no mundo todo e até hoje continua sendo uma mãe espiritual, né, de muitas pessoas, inclusive a mim. Então, é isso, senhores. Toninho, quer acrescentar mais alguma coisa que você acha que seja importante? Obviamente que isso aqui é para ser algo bem breve e é direcionado principalmente às pessoas que não conhecem a história de Santa Teresinha. Exatamente. Eu peço perdão por termos ficado na superficialidade, mas não dava para fazer uma coisa diferente. Se você quiser se aprofundar, você pode ver o curso do Padre Paulo Ricardo, né, sobre Santa Teresinha, que foi lançado há pouco, que é incrível. Agora, eu queria só recitar um trecho do poema dela, que é o meu canto de hoje. Eu recito todo dia ao acordar, é o primeiro quarteto, e diz o seguinte: a minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra, só tem o dia de hoje. Ou seja, o dia de hoje é o único que tem consistência ontológica, né? É a única coisa que existe. O ontem não existe mais e o amanhã está por vir. Então você aproveita o dia de hoje para cumprir com todas as suas obrigações e amar a Deus profundamente, porque você pode morrer amanhã você não sabe se você estará vivo, né? Então você só tem o dia de hoje para amar a Deus completamente e para segui-lo com fervor, né? Então eu acredito que esse quadro aqui, olha só, talvez isso se torne um quadro e Pode ser. De vez em quando, eu acho que pelo menos aí a cada 15 dias, a gente pode escolher um santo para contar, mesmo que seja de forma superficial, e provavelmente, não é certeza, mas provavelmente o próximo, a bola da vez, será Santo Agostinho. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Outro doutor da igreja, né? E por hora é isso, senhores. Santa Teresinha, rogai por nós. Fiquem com Deus, se cuidem e pequem menos, pelo menos. Já é um começo. Já é um começo.
Evitem pecados mortais, tá? Já, pô, isso é um Já, avanço. já é Um avanço e terrível. tanto, mano. É um avanço, nossa senhora, sua vida vai mudar completamente depois disso. Falou. Falou.